4, 3, 2, 1. Todo dia um novo livro foi criado visando a difusão de conhecimento e acessibilidade, não só aos que não podem enxergar, mas também todos aqueles que têm sede de conhecimento. Se gostou da iniciativa, nos ajude se inscrevendo e compartilhando. Bem, como todo livro é uma viagem, boa jornada. Teoria pura do direito. Hans Kelsen. Capítulo 5. 5. A ordem social. A ordem sociais que estatuem sanções. A conduta de um indivíduo pode estar, mas não tem necessariamente de estar em relação com um ou vários indivíduos, isto é, um indivíduo pode comportar-se de determinada maneira em face de outros indivíduos. Porém, uma pessoa pode ainda comportar-se de determinada maneira em face de outros objetos que não indivíduos humanos, em face dos animais, das plantas e dos objetos inanimados. A relação em que a conduta de uma pessoa está com uma ou várias outras pessoas pode ser imediata ou mediata. O homicídio é uma conduta do homicida em face da vítima. E uma relação 17 imediata de homem a homem. Quem destrói um objeto valioso, atua imediatamente em face de uma coisa e imediatamente em face de uma ou várias pessoas que estão interessadas nessa coisa, especialmente se ela é propriedade dessas pessoas. Uma ordem normativa que regula a conduta humana na medida em que ela está em relação com outras pessoas é uma ordem social. A moral e o direito são ordens sociais deste tipo. A lógica tem por objeto uma ordem normativa que não tem qualquer caráter social, pois os atos de pensar do homem, que as normas desta ordem regulam, não afetam a outras pessoas. O homem não pensa perante outro homem da mesma forma que atua em face de outro homem. A conduta que uma pessoa observa perante uma ou várias outras pessoas pode ser prejudicial ou útil a esta ou estas pessoas. Vista de uma perspectiva psicossociológica, a função de qualquer ordem social consiste em obter uma determinada conduta por parte daquele que a esta ordem está subordinado, fazer com que essa pessoa omita determinadas ações consideradas como socialmente, isto é, em relação às outras pessoas prejudiciais, e, pelo contrário, realize determinadas ações consideradas socialmente úteis. Esta função motivadora é exercida pelas representações das normas que prescrevem ou proíbem determinadas ações humanas. Conforme o modo pelo qual as ações humanas são prescritas ou proibidas, podem distinguir-se diferentes tipos ideais, não tipos médios. A ordem social pode prescrever uma determinada conduta humana sem ligar à observância ou não observância deste imperativo quaisquer consequências. Também pode, porém, estatuir uma determinada conduta humana e, simultaneamente, ligar a esta conduta a concessão de uma vantagem, de um prêmio, ou ligar a conduta oposta a uma desvantagem, uma pena, no sentido mais amplo da palavra. O princípio que conduz a reagir a uma determinada conduta com um prêmio ou uma pena é o princípio retributivo, Vergeltung. O prêmio e o castigo podem compreender-se no conceito de sanção. No entanto, usualmente, designa-se por sanção somente a pena, isto é, um mal a privação de certos bens como a vida, a saúde, a liberdade, a honra, valores econômicos aplicar como consequência de uma determinada conduta, mas já não o prêmio ou a recompensa. Finalmente, uma ordem social pode, é este o caso da ordem jurídica, prescrever uma determinada conduta precisamente pelo fato de ligar a conduta oposta a uma desvantagem, como a privação dos bens acima referidos, ou seja, uma pena no sentido mais amplo da palavra. Desta forma, uma determinada conduta apenas pode ser considerada, no sentido dessa ordem social, como prescrita, ou seja, na hipótese de uma ordem jurídica, como juridicamente prescrita na medida em que a conduta oposta é pressuposto de uma sanção, no sentido estrito.
Quando uma ordem social, tal como a ordem jurídica, prescreve uma conduta pelo fato de estatuir como devida, devendo ser uma sanção para a hipótese da conduta oposta, podemos descrever esta situação dizendo que, no caso de se verificar uma determinada conduta, se deve seguir determinada sanção. Com isto já se afirma que a conduta condicionante da sanção é proibida e a conduta oposta é prescrita. O ser devida da sanção inclui em si o ser proibida da conduta que é o seu pressuposto específico e o ser prescrita da conduta oposta. Devemos a propósito notar que, com o ser prescrita ou o ser proibida de uma determinada conduta se significa não o ser devida desta conduta ou da conduta oposta, mas o ser devida da consequência desta conduta, isto é, da sanção. A conduta prescrita não é a conduta devida, devida é a sanção. O ser prescrita uma conduta significa que o contrário desta conduta é pressuposto do ser devida da sanção. A execução da sanção é prescrita, é conteúdo de um dever jurídico, se a sua omissão é tornada pressuposto de uma sanção. Se não for esse o caso, ela apenas pode valer como autorizada, e não 18 também como prescrita. Visto não podermos admitir um regressum ad infinitum, a última sanção nesta série apenas pode ser autorizada, e não prescrita. Daí resulta que, dentro de uma tal ordem normativa, uma mesma conduta pode, neste sentido, ser prescrita e simultaneamente proibida, e que tal situação pode ser descrita sem contradição lógica. As proposições, a deve ser e a não deve ser, excluem-se mutuamente, de ambas as normas assim descritas apenas uma pode ser válida. Não podem ser ambas simultaneamente observadas ou aplicadas. Mas as duas proposições, se a é, x deve ser e, se não a é, x deve ser, não se excluem mutuamente ambas as normas por elas descritas podem ser simultaneamente válidas. No domínio de uma ordem jurídica pode surgir uma situação e de fato surgem tais situações, como veremos em que uma determinada conduta humana e, ao mesmo tempo, a conduta oposta, tem uma sanção como consequência. Ambas as normas que estatuem as sanções podem valer uma ao lado da outra e ser efetivamente aplicadas porque se não contradizem, isto é, porque podem ser descritas sem contradição lógica. Mas nas duas normas obtêm expressão duas tendências políticas opostas que, se bem que não provoquem uma contradição lógica, engendram um conflito teleológico. A situação, embora possível, é politicamente insatisfatória. Por isso os ordenamentos jurídicos contêm, em regra, preceitos por força dos quais uma das normas é nula ou pode ser anulada. Na medida em que o mal que funciona como sanção a pena no sentido mais amplo da palavra deve ser aplicada contra a vontade do atingido e, em caso de resistência, através do recurso à força física, a sanção tem o caráter de um ato de coação. Uma ordem normativa que estatue atos de coerção como reação contra uma determinada conduta humana é uma ordem coercitiva. Mas os atos de coerção podem ser estatuídos e é este o caso da ordem jurídica, como veremos não só como sanção, isto é, como reação contra uma determinada conduta humana, mas também como reação contra situações de fato socialmente indesejáveis que não representam conduta humana e, por isso, não podem ser consideradas como proibidas. Vistos de um ângulo sociopsicológico, o prêmio e a pena são estabelecidos a fim de transformar o desejo do prêmio e o receio da pena em motivo da conduta socialmente desejada. Esta conduta, porém, pode efetivamente ser provocada por outros motivos que não o desejo do prêmio ou o receio da pena estabelecida pelo ordenamento. De conformidade com o seu sentido imanente, pode o ordenamento estatuir as suas sanções sem ter em conta os motivos que efetivamente conduziram, no caso concreto, à conduta que as condiciona.
O sentido do ordenamento traduz-se pela afirmação de que, na hipótese de uma determinada conduta, quaisquer que sejam os motivos que efetivamente a determinaram, deve ser aplicada uma sanção, no sentido amplo de prêmio ou de pena. Certamente que um ordenamento pode premiar uma conduta apenas quando esta não seja motivada pelo desejo do prêmio. Assim sucede quando, segundo uma ordem moral, apenas é digno de louvor aquele que pratica o bem por si mesmo, e não por causa do louvor. Já que atrás falamos da eficácia de um ordenamento, importa aqui destacar que um ordenamento que estabelece um prêmio ou uma pena só é eficaz, no sentido próprio da palavra, quando a conduta que condiciona a sanção, no sentido amplo de prêmio ou de pena, é causalmente determinada pelo desejo do prêmio ou a conduta oposta pelo receio da pena. Mas fala-se ainda de um ordenamento eficaz quando a conduta das pessoas corresponde em geral e grosso modo a esse ordenamento, sem ter em conta os motivos pelos quais ela é determinada. O conceito de eficácia tem aqui um significado normativo, e não causal. B. Haverá ordens sociais desprovidas de sanção? Inteiramente contraposto a um ordenamento social que estatue sanções, no sentido lato, é aquele que prescreve uma determinada conduta sem que ligue um prêmio ou um castigo à conduta oposta, ou seja, uma ordem social em que não tem aplicação o princípio retributivo, Vergeltung. Como exemplo de um tal ordenamento social refere-se geralmente à moral que, precisamente por isso, se costuma distinguir do direito, como ordem estatuidora de sanções. E uma ordem moral desprovida de sanções aquela que visa que Jesus no Sermão da Montanha, em que rejeita decididamente o princípio de Talião do Velho Testamento responder ao bem com o bem e ao mal com o mal. Vós tendes ouvido dizer olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não deveis resistir ao mal, isto é, que o mal não deve ser retribuído com o mal. Vós tendes ouvido dizer que devemos amar o nosso próximo, isto é, aquele que nos quer bem, e odiar o nosso inimigo, isto é, aquele que nos odeia. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos. Isto é, não retribuais o mal com o mal, fazei bem àqueles que vos fazem mal. Pois se amais aqueles que vos amam, isto é, se apenas ao bem respondeis com o bem, que recompensa tereis? Não faz também o mesmo o publicano? 17. É evidentemente a recompensa celeste que Jesus se refere aqui. Também neste sistema moral do mais alto idealismo não está totalmente excluído, portanto, o princípio da retribuição. Não é, na verdade, uma recompensa terrestre, mas uma recompensa celestial que é prometida àquele que renuncia à sua aplicação a quem, aquele que não retribui o mal com o mal nem faz bem apenas a quem lhe faz bem. E também a pena no além faz parte deste sistema, que rejeita a pena no aquém. Trata-se de uma ordem moral transcendente que estatui sanções, e, nestes termos, de uma ordem moral religiosa, mas não de uma ordem moral desprovida de sanções. Para avaliar a possibilidade de uma ordem moral desprovida de sanções, tem de ter-se em conta que, quando uma ordem moral prescreve uma determinada conduta, prescreve ao mesmo tempo que a conduta de uma pessoa conforme a conduta prescrita seja aprovada pelas outras pessoas, mas que a conduta oposta seja desaprovada. Quem desaprova a conduta prescrita, ou aprova a conduta oposta, comporta-se moralmente e deve ser, ele próprio, moralmente reprovado. Ora, também a aprovação ou a desaprovação por parte dos nossos semelhantes são recebidas como recompensa e castigo e podem, por isso, ser interpretadas como sanções. Por vezes, constituem sanções mais eficazes do que outras formas de recompensa e de castigo, pois satisfazem ou ferem o desejo de valimento, importância do homem, um dos mais importantes componentes do instinto de conservação.
A quem impõe-se observar que a norma moral que prescreve uma determinada conduta e a norma moral que prescreve a desaprovação de uma conduta oposta àquela estão numa dependência essencial uma da outra, formam um todo unitário na sua validade, vigência. É por isso duvidoso que seja sequer possível uma distinção entre ordens sociais sancionadas e ordens sociais não sancionadas. A única distinção de ordens sociais a ter em conta não reside em que umas estatuem sanções e outras não, mas nas diferentes espécies de sanções que estatuem. C. Sanções transcendentes e sanções socialmente imanentes. As sanções estabelecidas numa ordem social têm ora um caráter transcendente, ora um caráter socialmente imanente. Sanções transcendentes são aquelas que, segundo a crença das pessoas submetidas ao ordenamento, provêm de uma instância supra-humana. Uma tal crença é um elemento específico da mentalidade primitiva. O primitivo interpreta os acontecimentos naturais que imediatamente afetam os seus 20 interesses segundo o princípio da retribuição, os que lhe são benéficos, interpreta-os como recompensa, e os que lhe são desfavoráveis como castigo, pela observância ou não observância, respectivamente, da ordem social estabelecida. 18. São originariamente, sem dúvida, as almas dos mortos que, de acordo com as representações religiosas do homem primitivo, recompensam a conduta socialmente boa com o sucesso na caça, boas colheitas, vitória no combate, saúde, fertilidade, longa vida, e castigam a conduta socialmente má com os fatos opostos, especialmente com a doença e a morte. A interpretação social da natureza faz aparecer esta como uma ordem social normativa estatuidora de sanções. Esta ordem tem um caráter totalmente religioso. Mas também no plano das religiões mais evoluídas, como a judaico-cristã, a interpretação normativa da natureza desempenha um papel que não deve ser menosprezado. Até o homem civilizado dos nossos dias se pergunta instintivamente, quando é atingido por uma infelicidade, que mal fiz eu para merecer este castigo? Por outro lado, sente-se inclinado a considerar a sua felicidade como recompensa por certa observância dos mandamentos divinos. As religiões altamente evoluídas diferenciam-se, sob este aspecto, das primitivas, apenas na medida em que acrescentam as sanções que se realizam no aquém aquelas sanções que somente serão aplicadas por Deus e não pelas almas dos mortos no além-túmulo. Estas sanções são transcendentes, não apenas no sentido de que provém de uma instância sobre-humana e suprasocial, portanto, mas ainda no sentido de que elas se realizam fora da sociedade, fora do mundo do aquém, numa esfera transcendente. Completamente distintas das sanções transcendentes são aquelas que não só se realizam no aquém, dentro da sociedade, mas também são executadas por homens, membros da sociedade, e que, por isso, podem ser designadas como sanções socialmente imanentes. Tais sanções podem consistir na simples aprovação ou desaprovação, expressa de qualquer maneira, por parte dos nossos semelhantes, ou em atos específicos, determinados mais rigorosamente pelo ordenamento social, o qual também designa os indivíduos por quem esses atos são realizados ou postos num processo pelo mesmo ordenamento regulado. Nesta última hipótese podemos falar de sanções socialmente organizadas. A mais antiga sanção desta espécie é a vingança de sangue, blue trash, praticada na sociedade primitiva. Esta sanção, com a qual a primitiva ordem social reage contra o homicídio perpetrado por forma natural ou mágica por um membro de um grupo constituído pela comunidade de sangue, a família em sentido mais estrito ou em sentido mais amplo na pessoa de um membro de um outro grupo, é executada pelos membros deste grupo e aplicada aos membros daquele. O homicídio dentro do mesmo grupo deveria, originariamente, ser sancionado apenas através da sanção transcendente da vingança da alma da vítima.
Como, porém, as almas dos mortos apenas têm poder dentro do seu próprio grupo, um homicídio praticado por um membro de um outro grupo somente pode ser vingado pela ação dos parentes da vítima. Apenas o não cumprimento do dever de vingança fica sob a sanção transcendente da vingança por parte da alma do assassinado. Deve notar-se que esta mais antiga sanção socialmente organizada tem originariamente um caráter intergrupal. Ela apenas se torna sanção intragrupal quando a comunidade social abrange vários grupos baseados na comunidade de sangue, isto é, quando ela supera a comunidade familiar. De um ponto de vista sociológico, a evolução religiosa é caracterizada por três momentos: centralização da instância supra-humana, aumento do seu poder e, ao mesmo tempo, aumento da distância entre ela e o indivíduo. Da pluralidade das almas dos mortos surgem alguns deuses e, finalmente, tudo se reduz a um só, todo-poderoso, 21 colocado no além. Até que ponto o pensamento social retributivo domina esta evolução, mostra particularmente o fato de que, quando, na crença dos homens, ao mundo do aquém acresce o mundo do além, este último, em correspondência com o princípio do prêmio e do castigo, divide-se em céu para os bons e inferno para os maus. Constitui fato digno de nota que, das duas sanções correspondentes à ideia de retribuição, prêmio e castigo, a segunda desempenha na realidade social um papel muito mais importante do que a primeira. Isto não só resulta do fato de a ordem social de longe mais importante, o direito, se servir essencialmente desta sanção, mas também é visível com particular nitidez nos casos em que a ordem social tem ainda um caráter puramente religioso, isto é garantida através de sanções transcendentes. A conduta em conformidade com a ordem dos primitivos, especialmente a observância das numerosas proibições, dos chamados tabus, em primeira linha, determinada pelo medo dos graves malefícios com os quais a instância supra-humana as almas dos mortos reage contra a ofensa da ordem tradicional. A expectativa do prêmio apenas tem, relativamente ao medo que domina a vida dos primitivos, uma importância subalterna. E até na crença religiosa dos homens civilizados, segundo a qual a retribuição divina não é executada, ou não é somente executada, no aquém, mas é relegada para o além, tem lugar de primazia o medo da pena que os aguarda depois da morte. A representação do inferno como lugar do castigo é muito mais viva do que a imagem geralmente vaga que as pessoas se fazem de uma vida no céu, que é o prêmio da piedade. Mesmo quando se não ponha qualquer espécie de limites à fantasia impulsada pelo desejo, ela apenas produz, no entanto, uma ordem transcendente que não difere essencialmente da sociedade empírica.